Boa noite, meus irmãos, cunhados e sobrinhos. Bem-vindo à terceira palestra do segundo ciclo, hoje com o tema Retomada aos Trabalhos versus Covid, Informações, Estratégias de Segurança. Hoje temos presente aqui o nosso eminente grão-mestre, Luiz Byron Luqueta, o poderoso irmão Paulo Sochi, grande secretário de Educação e Cultura, o poderoso irmão Ariel Estrapasson, grande secretário de Assistência, Beneficência e Previdência, e o nosso palestrante, o irmão Jaime Luiz Lopes da Rocha, médico e infectologista. Agradecemos a presença de todas e passo a palavra para o eminente grão-mestre para fazer suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite, irmão Jaime, seja bem-vindo, irmão Paulo, irmão Clemente, irmão Ariel, estimados irmãos que estão na audiência aí conosco, já a terceira palestra do segundo ciclo, que o GOB está desenvolvendo através da Secretaria de Educação, atendendo ao anseio e o pleito dos irmãos que participaram intensamente da nossa pesquisa do planejamento estratégico e da nossa priorização de ações. Hoje teremos essa palestra importante para o momento, para toda a família maçônica, e em nome do irmão José Edson, nosso grão-mestre adjunto, queremos cumprimentar novamente o Paulo e o irmão Clemente e toda a equipe da educação pelo trabalho que vem fazendo para a educação de todo o quadro do GOB e toda a família maçônica do GOB Paraná. Muito obrigado a todos e vamos ter uma excelente aula agora com o nosso irmão Dr. Jaime. Obrigado. Obrigado, eminente grão-mestre. Passo para o nosso secretário, Paulo Sochi. Boa noite, grão-mestre, boa noite, poderoso Ariel, boa noite, meu irmão Jaime Rocha, meu irmão Clemente. É um prazer estar com vocês nesse início de nova palestra e queria cumprimentar as nossas sobrinhas, nossos sobrinhos e cunhadas que estão nos prestigiando, dizendo que estamos hoje cumprindo aquela parte da secretaria que é a parte da cultura. Nós precisamos entender aí as questões que estão acontecendo ligadas com a sociedade. E o nosso querido doutor Jaime Rocha vai nos conectar com essa parte. Queria pedir um especial favor que todos os nossos irmãos e cunhadas e sobrinhos sempre estejam atualizando aí as suas competências culturais para a gente convidá-los também a contar aí, a nos atualizar. Uma boa noite e uma boa palestra, irmão Jaime. Boa noite, é um prazer estar junto com a família maçônica. Fico muito feliz e honrado com o convite de estar conversando com vocês sobre esse tema aí que todos querem comentar agora no momento, que é a questão de Covid, o que aconteceu, o que está acontecendo e quais são os próximos passos. Se está na hora de voltarmos às atividades mais corriqueiras ou não, e para isso a gente tem que situar os irmãos no toda a doença, o cenário atual e o que a gente enxerga realmente de futuro. Lembrando que se trata de uma doença extremamente ainda nova, apesar da gente parecer que está há dezenas de anos vivendo isso, nós não fechamos ainda 9 meses no planeta com essa doença realmente diagnosticada e confirmada, e o Brasil tem 6 meses aí mais ou menos dessa doença. Isso é tudo muito novo para a medicina. Então esse é um período muito curto, e a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Eu vou compartilhar com vocês alguns dados da Secretaria Municipal de Curitiba para poder falar de uma cidade e depois fazer a extrapolação disso para um estado e para um país. Porque as realidades que nós vamos discutir, elas muitas vezes não se aplicam a todos o nosso país. Lembramos-nos que vivemos num país continental. Dentro do país, no nosso país, cabem vários dos países da Europa e sobra espaço para mais alguns países. Então, nós temos realidades muito díspares, epidemiológicas, econômicas e de realidade desta doença e de várias outras doenças. Mas vamos ao que interessa. Primeiro item, para que todos estejamos falando a mesma coisa. Nós vamos estar falando aqui de Covid. Covid é o termo técnico para Coronavirus Infectious Disease, a infecção causada pelo coronavírus. 19 é porque o ano em que ele foi descoberto. Muitas doenças têm um número do ano que foi descoberto. Essa doença se trata de uma infecção causada por um coronavírus. Nós conhecemos pelo menos 7 coronavírus há muito tempo, tá?
Desses 7 coronavírus, nós temos 3 que são mais importantes, que causaram risco de vida iminente. 4, portanto, eram vírus conhecidos todos os anos por causar resfriado comum. Nariz escorrer, dor no corpo, mal-estar, e você recupera rapidamente, 2, 3 dias. Então, lembremos-nos desse termo, síndrome do resfriado. O síndrome do resfriado se caracteriza habitualmente por não haver febre alta e ter sintomas respiratórios leves, curta duração, rápida resolução. Porém, há 3 coronavírus já reconhecidos, um em 2002, que foi o SARS-CoV-1, o primeiro SARS-CoV. SARS é a sigla americana para Síndrome da Angústia Respiratória. É o quadro de falta de ar, e a pessoa tem dificuldade de respiração. Esse quadro é o quadro que faz parte do grupo das síndromes de influenza ou síndromes gripais. Portanto, nós temos 2 síndromes já diferentes causadas pelo mesmo vírus. Resfriado, muito mais leve. Gripe, um quadro muito mais forte. Gripe é um quadro agudo, um quadro febril, febre alta, elevada, mal-estar súbito, podendo, às vezes, evoluir para esse comprometimento respiratório. O SARS-CoV-1 tinha uma letalidade muito alta, cerca de 10%, 20%, aconteceu somente na Ásia, ficou contido, basicamente desapareceu. 2012, nós tivemos o segundo coronavírus grave, chamado de MERS. MERS era porque é do Oriente Médio. Então, era um coronavírus Oriente Médio causando quadros respiratórios graves. Também uma letalidade muito alta, 20%, 30% de letalidade, porém restrito a uma região bem pequena. A diferença do atual é a sua grande disseminação e a sua grande explosão. Então, em 2009, nós descobrimos esse chamado SARS-CoV-2, porque ele é um coronavírus muito semelhante ao SARS, porém ele tem diferenças genéticas que permitem que a gente diga que ele é um outro vírus. Esse vírus cresceu e se expandiu e explodiu pelo planeta. Tá? Vocês todos viveram a questão da China, Europa e chegou no Brasil. E a gente pode depois fazer várias comparações, quando pertinentes, de diferentes países. Só que são momentos científicos diferentes, momentos climáticos diferentes, culturais, sociais, econômicos. Então, é difícil comparar um país com outro. Inclusive, comparar um país com outro no mesmo momento é injusto, porque os países vivem questões epidemiológicas diferentes. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela agora, para que vocês possam ver alguns dados oficiais e preferi mostrar de uma cidade, que é a cidade de Curitiba, para que a gente possa ter ela como base. Tá? O dado de Curitiba até traz a comparação mundial. Nós já estamos falando de perto de 30 milhões de casos confirmados em todo o planeta, com cerca de 900 mil óbitos, isso dando uma letalidade de 3%. No Brasil, 4 milhões de casos, no Paraná, 145 mil casos, em Curitiba, 37 mil casos. Sempre mantendo uma letalidade de 3%. Aqui uma primeira explicação. Letalidade é o nome médico dado para o número de óbitos pelo número de casos. Então, se você tem um caso e morre essa pessoa, é 100% de letalidade. Se você tem 10 casos e morre uma pessoa, você tem 10% de letalidade. Então, de cada 100 casos, nós temos 3% de letalidade. Só que esse número é um número de difícil interpretação, porque ele sofre influências diversas. Se você só testa quem morreu, você vai sempre ter 100% de letalidade. Se você começa a testar mais pessoas, você enxerga mais casos e você vê que o óbito é uma pontinha de um número maior, que é o número de casos. A letalidade mundial gira em torno de 2 a 4% nos melhores países, nos melhores locais. Então, isso é meio fixo deste vírus. Pode ter diferenças conforme idade, atendimento e várias situações, mas isso são pontos que a gente tem que prestar atenção, até para poder fazer comparações. Uma coisa é morrer 10 pessoas em uma cidade de 1.000 habitantes. Outra coisa é morrer 10 pessoas em uma comunidade de 1 milhão de pessoas. Para isso, a gente tem que comparar a mortalidade, que são números que comparam pelo tamanho da população. Olhando somente para Curitiba,
para os nossos dados de Curitiba, a gente percebe uma outra situação que se repetiu e se repetirá desse vírus. Nós tínhamos nada de casos, de repente aquela grande explosão de casos, é a curva que as pessoas diziam, essa curva se achatou, porém ela voltou a subir e voltou a cair. Esses números demonstram que o comportamento humano é o que mais influencia diretamente o número de casos. Não há vírus, não houve decretos. Vírus não segue leis. Vírus tem a sua biologia clara e direta. Se a gente não se comportar corretamente, não é a decreto, a lei, a bandeira roxa, vermelha, amarela, verde, a cor que vocês quiserem que vai fazer diferença. Estejamos em bandeira laranja, vermelha, mas não estamos nos comportando adequadamente, haverá mais casos. Estamos em bandeira amarela e não estamos nos comportando adequadamente, teremos mais casos também. Olhando mais, dando um zoom nisso, a gente percebe que as faixas etárias são todas as faixas etárias. Vocês têm em escuro homens, em rosa mulheres, então homens e mulheres são afetados, pequenas diferenças por idade. Se concentra muito mais no grande grupo de faixa etária mais ativo, portanto, dos 20 até os 60 anos de idade, até porque nós protegemos muito mais as pessoas nos extremos da vida, com menos idade e com mais idade. Dando mais um ainda, você percebe que os casos mais graves e que precisaram de internação também são mais importantes quando você tem populações com mais idade. Foram muito poucas internações de crianças, adultos jovens, e começa a aumentar esse número de internações a partir dos 40, 50, 60, 70, e vai aumentando a chance de internação. O número de internados varia com a gravidade. Veja, nós temos uma doença que varia muito. Ela vai de totalmente assintomático. Eu sou infectado. Infectado é a palavra usada quando o vírus entrou em mim. Estou infectado e eu posso nunca vir a fazer sintomas. Isso acontece provavelmente em cerca de 50% das pessoas. Então nós temos um grupo de pessoas que ficou infectada, porém não ficou doente. Dos que ficaram doentes, mais de 80% farão uma forma leve, farão o síndrome do resfriado. Tá? Então, coronavírus só causa um resfriado. Não vou entrar em discussões políticas. Eu estou dizendo para vocês que ele pode ser assintomático, ele pode ser resfriado, e nós temos 20% dos casos sintomáticos que fazem uma forma do síndrome do influenza. É igual a gripe grave, podendo complicar com óbito e internações. Se a gente começar a olhar, Curitiba teve, desde o começo, 1.100 óbitos, arredondando até o dia 11 de setembro, oficiais, dados oficiais. Nós tínhamos, nos primeiros 3 meses de pandemia, somente 100 óbitos na cidade, porque o vírus não havia chegado espalhado realmente na cidade. E isso se aplica a todas as cidades. Esses gráficos se repetem em cidades e em países. Então, eu estou dando um zoom em Curitiba, mas entendo que isso acontece, e acontece em momentos diferentes. Nós estávamos no momento em que Curitiba estava melhorando, e o interior do Paraná estava subindo. Então, isso interfere também com os gráficos do estado. E isso muda também com o país. Quando Belém, Fortaleza, Manaus estavam cheios de casos, nós em Curitiba tínhamos pouco. E depois mudou. São questões climáticas, comportamentais e várias outras situações que nós podemos discutir. Tá? Das pessoas que faleceram, quase todos tinham algum fator de risco. Isso quer dizer que se eu tenho um problema de diabetes ou de problema eu vou morrer? Não. A matemática na medicina ela é bastante ingrata. São fatores de risco. Então, um jovem saudável pode morrer? Pode. Assim como eu posso ganhar na Mega Sena jogando somente com um cartão com 6 números. A chance de eu ganhar, o risco de eu ganhar é muito pequeno. Se você tem comorbidades, você está jogando com 7, 8, 9, 10 números. Aumentou muito a chance de você ganhar, mas ainda assim, a chance de você ganhar é muito pequena. Entendam isso como sendo o seguinte, a maioria das pessoas, mesmo com idade, mesmo com comorbidade, vão fazer formas assintomáticas ou leves. Nós enxergamos, é claro, a ponta desse iceberg, que é o que morre. Isso é o que nos chama a atenção, é isso que salta aos olhos. Esse painel de ocupação de leitos também é um outro dado que eu queria compartilhar com vocês, antes de entrar em outros detalhes de tratamento e retomada, que é um dado crítico.
Vejam que no auge da doença, que são os últimos 2 meses, Curitiba chegou a ter cerca de 80% dos seus leitos ocupados em alguns momentos. Isso porque foram ativados vários leitos. Nós tivemos UTIs sendo abertas na cidade e por isso que não precisamos fazer hospitais de campanha. Mostrando alguns dados oficiais para vocês, eu quero agora chamar a atenção de vocês para um outro ponto. Temos uma doença nova que pode se manifestar como nada, leve e grave. Tá? A gente tem dificuldade de enxergar isso e todo mundo se preocupa só com a forma grave. O problema dessa doença é uma mudança de conceito. Essa doença faz com que eu não possa me preocupar somente comigo. Por mais que eu possa ter baixos fatores de risco, eu posso ser um transmissor para alguém da minha própria família, um pai, um tio, um avô, uma esposa, um filho, que pode ter fatores de risco. Então, essa doença muda o conceito de preocupação individual para preocupação coletiva. Tá? Um segundo ponto muito importante que aconteceu nessa doença, antes de entrar na seara de tratamento e vacinas, é que essa doença está acontecendo no meio do grande boom de mídias sociais e comunicação da humanidade. Infelizmente, isso não tem nenhuma censura, graças a Deus, porém, isso não tem nenhuma censura, que pena, porque nós temos informações circulando de péssima qualidade que ganham divulgação muito ampla. Eu estou focado somente nos dados científicos, validados, e que nós temos certeza para trazer para essa comunidade, para a nossa família maçônica, para vocês entenderem. Então, da doença é isso. Antes de entrar no tratamento, a gente tem que confirmar diagnóstico, porque nós temos outros vírus que causam resfriado. Nós temos outros vírus que causam síndrome gripal. Então, nós temos 2 métodos diagnósticos importantes. Na fase aguda, primeira semana de doença, o diagnóstico principal é feito com aquele cotonete no nariz, que é chamado de swab, o cotonete se chama swab, nasal para pesquisa do vírus. É o PCR para pesquisa de Covid. Isso está pesquisando vírus. Não adianta pesquisar com anticorpos, sorologias e teste rápido nesse momento, porque você tem vírus, depois o teu corpo forma anticorpos. A pesquisa de anticorpos só deve ser feita depois da 2ª semana, principalmente em diante. Deve estar olhando para trás, está olhando no retrovisor, dizendo essa pessoa teve doença, tá? Essa pessoa teve contato com o vírus. Esse quadro que ela apresentou foi um coronavírus, mas você não diz no momento. No momento é PCR, no passado é os testes sorológicos. Testes sorológicos, houve uma explosão de testes no nosso país pelos chamados testes rápidos. Aquele teste que você fura o dedo e faz com uma gota de sangue em poucos minutos o diagnóstico de Covid. Fantástica, tecnologia fantástica. Porém, foi tão acelerado que não foi validado adequadamente e há um enorme número, para não dizer quase totalidade, a grande maioria deles, com baixa qualidade, no qual nós temos falsos positivos, ou seja, dá positivo a pessoa não tem doença, falsos negativos, dá negativo que a pessoa tem doença. Portanto, são exames que nós habitualmente não recomendamos. A ânsia das pessoas de fazer diagnóstico fez com que muitos procurassem fazer o exame mesmo sem ter sintomas. A recomendação de fazer exames é para quem tem sintoma ou para fins de pesquisa. Porque se você fizer o teu exame e der negativo, você vai ter que repetir de novo, até o dia que der positivo. Então não faz sentido você fazer exame só porque você quer saber, mas eu tive contato com uma pessoa. Se você teve contato com uma pessoa, você tem que ser afastado por 7 dias, você tem que ser observado por 7 dias, porque esse é o período de incubação média para quem vai fazer sintoma. Se essa pessoa fizer sintoma, ela é testada. E se ela for positiva, nós vamos afastá-las por 10 a 14 dias, que é o período médio para que essa pessoa se recupere e não esteja mais transmitindo. Então, veja, o exame tem uma função de dizer realmente é coronavírus e orientar qual é o isolamento. O tratamento, ele é feito sem esse diagnóstico. Por quê? Porque o tratamento da forma assintomática é nada, é isolamento. O tratamento da forma leve é tratamento sintomático. Está com dor, remédio para dor, está com febre, remédio para febre, está com nariz trancado, remédio para nariz trancado. Não existe, e eu sei que todos aqui viram várias apresentações do grupo A, B e C, dizendo dos tratamentos precoces
e que tudo isso e virou até um grande embate político. De novo, eu não estou focado em política, vírus não faz política, vírus é técnico. Tecnicamente falando para vocês, não tem evidência de cloroquina, azitromicina, ivermectina, zinco, vitamina D ou qualquer outro desses que têm sido propagados para as formas leves. Continuamos estudando, continuamos procurando, existem várias pesquisas em andamento e ainda estamos buscando. Isto é um absurdo. Dengue está aqui nesse país, assolando esse país há décadas e não tem tratamento específico. Dengue já matou centenas de milhares de brasileiros e não tem tratamento específico. Zika não tem tratamento específico, chikungunya não tem, e várias outras doenças não têm tratamento específico. Essa angústia e essa discussão acabou gerando quase que um fla-flu, um verde e amarelo, um vermelho e verde, seja lá o que cor quisermos, de oposições. De novo, estou discutindo ciência. Não temos tratamento específico para as formas leves. Para as formas graves, grave para médico é diferente de grave para paciente. Ter muita febre, ter muita dor é um sofrimento. Eu respeito isso e vou cuidar disso. Mas isso não é gravidade. Gravidade é falta de ar que precisa de oxigênio ou de internação. Para pacientes que estão caindo a sua oxigenação, que estão piorando, aí surgiram tratamentos com corticoides. Então, mas então vamos dar corticoide para todo mundo. Corticoide tem efeitos colaterais, tem problemas, não é para usar para todo mundo. Anticoagulantes. Eu li que anticoagulante é bom para todo mundo. Não é bom para todo mundo. Se fosse assim, estava todo mundo fazendo quimioterapia, porque vai que você tem um câncer. Por que nós não saímos fazendo quimioterapia todo dia? Mas é que quimioterapia é tóxico. Sim, cloroquina é tóxico, corticoide é tóxico, anticoagulante é tóxico. Tudo isso tem toxicidade, tem efeitos colaterais, pode levar até mais complicações. Então tem que ser usado na pessoa certa, na hora certa. Na forma grave, o oxigênio pode ser necessário, e daí entram também os antibióticos. Por quê? Porque quando um vírus afeta a sua parte respiratória, ele abre a porta para que as bactérias entrem, e daí causam infecções. Então o antibiótico não é para o coronavírus. O antibiótico é para o oportunista, para a bactéria que entrou depois do vírus e causou em você uma infecção bacteriana, uma pneumonia em cima da pneumonia viral. Mas pneumonia viral, sim, o vírus também causa dano pulmonar. Ele mesmo causa dano e ele pode abrir a porta para que outro venha e cause um dano ainda maior. Esses pacientes a gente tem internado, existe um percentual que precisou de UTI, de ventilação, e existem outras drogas em estudo. Só que quando tem um estudo, entendam que nós temos que vencer várias etapas de um estudo. Funciona no modelo animal. Funcionar no rato não quer dizer que funciona no humano. Funcionar no macaco não quer dizer que funciona no humano. Funcionar no macaco pode funcionar no humano, mas não quer dizer que a segurança do macaco é igual à segurança no humano. Então, a literatura médica já mostrou isso outras vezes. Só para dizer um exemplo para vocês, a talidomida, e muitos de vocês lembram desse nome, que causou uma geração de pessoas com malformações de braços, de pernas e tudo isso, é um remédio que foi desenvolvido e usado para enjoo de gestantes. E ele era extremamente seguro em ratos, em macacos e nos primeiros estudos em humanos. E somente depois que se percebeu, a hora que se usou em mais larga escala, que se percebeu efeitos colaterais desta gravidade. Então, veja, a gente tem que ter vários cuidados e a gente não pode pular etapas. A medicina tem 3 princípios hipocráticos dos quais eu gosto muito. O primeiro é o princípio hipocrático do não fazer o mal, o primo non nocere. Ou seja, eu não estou tão preocupado em fazer o bem, mas tenho que estar muito preocupado em não causar um dano adicional a esse paciente. Esse princípio, a frase completa dele é primo non nocere in dubio abstenio. Ou seja, primeiro não fazer o mal e na dúvida se abstenha. Cuide somente dos sintomas, para não fazer o mal. O segundo princípio é o princípio do fazer o bem. Tá? Então, em primeiro lugar vem segurança, em segundo lugar vem eficácia. Esses 2 princípios têm que ser sempre verificados para um tratamento, para uma vacina também, que nós vamos discutir antes de falar da retomada. O terceiro princípio da medicina é o princípio da decisão consciente. Quando eu não tenho evidências, a gente tem que tomar decisões ainda assim, e aí que vem o papel
fundamental das sociedades científicas. Tudo que eu estou dizendo para vocês, a Sociedade Brasileira de Infectologia, da qual eu faço parte, ajudou a escrever vários manuais nacionais e internacionais que respaldam essas condutas que eu estou colocando para vocês. Né? Então, esses tratamentos são dessa forma. Tudo isso para a gente tentar sair desse ciclo. Nós temos que pensar de novo agora, então, voltar na prevenção. A prevenção passa por higiene de mãos, distanciamento e uso correto de máscaras. Essas são as 3 ferramentas mais importantes que nós temos hoje para poder fazer prevenção. Porque nós não temos ainda a vacina na mão, vai demorar ainda. Nós temos no Brasil pelo menos 3 marcas de vacina já em pesquisa clínica fase 3. Isso quer dizer que ela passou pelos animais, ela passou por poucos humanos e viu que funcionava, e agora ela chegou numa fase que está analisando num número maior de seres humanos, procurando ter certeza se ela é eficaz e principalmente que ela é segura. Essas pesquisas vão levar de 6 meses a 1 ano para estarem prontas. Não se acelera uma gravidez. Não se consegue uma criança mais rápido só porque a gente quer. Não se consegue uma vacina mais rápido só porque a gente quer. Se a gente pular etapas, saibamos que estamos correndo riscos. São decisões conscientes que teremos que tomar. Então, essas pesquisas estão andando. Várias marcas estão à disposição, todas com boa chance de chegar com um bom produto. A chinesa, a russa, a de Oxford, que é inglesa / belga / suíça, que é um consórcio, e outras vacinas que estão chegando. São vacinas diferentes. Uma delas usa vírus morto, destruído. Não tem vírus lá, está tudo destruído. Outra usa vírus vivo atenuado. Outra usa vetores virais, outros vírus para apresentar para o nosso corpo o coronavírus. Então, são técnicas diferentes que estão sendo pesquisadas. Interrupções de pesquisa, como aconteceu e foi amplamente noticiado na AstraZeneca, a vacina de Oxford ou da Astra. Isso é comum em pesquisa. Surge um efeito, a gente para a pesquisa, abre para ver se recebeu placebo ou vacina, vê se aquilo que a pessoa teve foi um efeito colateral ligado à vacina. Então, quando uma pessoa tem uma doença, tudo é verificado para a gente poder verificar isso para remédio ou para vacina, quando a pesquisa é feita de forma correta, séria, seguindo os princípios éticos e corretos de pesquisa. Então, nós estamos ainda longe. E apesar de haver vários anúncios, fulano comprou isso, ciclano comprou aquilo, e o desejo, saibam que ainda vai bastante tempo para termos uma vacina que tenha vencido todas essas etapas. Em pesquisa, já estão, torcemos e trabalhamos para que elas cheguem o quanto antes no mercado. Mercado quer dizer, daí, larga escala, usar fora da pesquisa. Tá? Então, a vacina nós não dispomos. Nós temos higiene de mãos, palma a palma, entre dedos, dorso, dorso e entre dedos, dedão, dedão, atrás da mão, punho, punho. Em menos de 1 minuto você faz isso. 1 ml de álcool, água e sabão, mesma eficácia. Isso é porque a nossa mão está em tudo e vai para o rosto. A máscara tem dupla função. A função de EPI, para me proteger. Então, quando eu uso uma máscara, seja ela de tecido, como essa aqui, ou qualquer outra máscara, as pessoas estão preocupadas somente com a sua autoproteção. Para autoproteção, quando você está atendendo um paciente de Covid, existem normas técnicas e especificações dessa máscara. Mas o uso da máscara em larga escala tem uma outra função, é o equipamento de proteção coletiva. Eu, quando uso uma máscara como essa, eu estou preocupado em te proteger. Caso eu esteja infectado sem sintoma, eu não estou conversando com você próximo, aí vem o distanciamento, e transmitindo gotículas e transmitindo vírus. Então, a máscara é um equipamento de proteção individual, mas também de proteção coletiva. E o distanciamento, porque esse vírus, ele tem transmissão principalmente por gotículas. Gotículas são perdigotos, pequenos guspinhos que a gente tem quando fala e quando a gente está discutindo ou qualquer outra coisa, muito mais do que aerossol. Aerossol é quando ele fica realmente suspenso no ar, não tem ninguém aqui, eu entro e respiro esse vírus. Esse vírus faz isso em situações especiais, excepcionais, e isso não é o caminho mais comum dele.
O caminho comum dele é gotícula, a principal transmissão. Veja, com essas ferramentas, não há dúvida pelos gráficos mundiais, nacionais, estaduais e da cidade, que essas ferramentas funcionaram. E quando subiu, intensificou, se isolou, fechou, caiu. Frouxou tudo isso, subiu de novo. Então, essas são medidas de comportamento que funcionam. Sofrem influências, porque quanto mais pessoas suscetíveis, mais chance de acontecer. Quanto mais pessoas forem ficando doentes, a cadeia de transmissão, isso a gente chama de efeito rebanho, começa a proteger, porque tem menos pessoas suscetíveis. Só que nós não temos certeza hoje da imunidade ser permanente. Tá? Então, já existem relatos de casos confirmados, de casos de pessoas que tiveram uma segunda infecção por coronavírus. Se isso é uma exceção, ou se isso será a regra, é muito cedo ainda para nós vermos. Mas como assim? Isso é absurdo. Nós temos várias doenças que a gente pega mais de uma vez. Influenza você pode pegar mais de uma vez, doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, sífilis e outras mais, você pode pegar mais de uma vez. A dengue você pode pegar até 4 vezes, porque são sorotipos diferentes. E nós temos várias outras. Então isso não é nenhuma novidade para a medicina. Então, a imunidade parece sim que existe para quem faz sintoma, parece ser importante, mas durar pelo menos 4 a 6 meses. Mais que isso, precisamos de mais tempo para poder avaliar e responder claramente. Dado todo esse cenário para vocês, eu finalmente chego na pergunta: está na hora de voltarmos às atividades? E essa palavra atividades vai ter vários desdobramentos. Atividades de aula, nós estamos falando de escola, nós estamos falando de escola, universidade, crianças grandes ou crianças pequenas. A atividade, nós estamos falando de trabalho presencial, trabalho com proximidade, sem proximidade, com potencial de proteção. São tantas variáveis que não haverá uma resposta simples do tipo pode ou não pode. Ah, então vamos ter que esperar a vacina. E se ela nunca chegar? E se ela chegar e eu disser para vocês que uma boa vacina tem eficácia de 50%? 50% é bom o suficiente para que vocês se sintam seguros para voltar? Para que nós nos sintamos seguros para voltar? A sociedade vai ter que começar a discutir que nível de risco nós estamos dispostos a correr. Ah, como assim? Isso é absurdo. Ué, quando você anda de carro, você decide que você aceitou correr um risco. É claro que dirigir sem cinto, embriagado, você está correndo um risco muito alto. Mas mesmo com cinto e com atenção, pode acontecer um acidente. Então é um risco que você aceita correr. É um risco que ainda assim traz 40 mil óbitos por ano no nosso país. Ah, mas aí são pessoas que abusaram. Tudo bem, pode ter os de mais risco. Assim como tem os que têm diabetes, pressão alta, tem mais risco. Risco e medicina ela é realmente ingrata a sua compreensão. É possível voltar? Provavelmente sim, mas onde é o grande ponto e o quando? Você tem que ter uma cidade que tem taxa progressiva de queda de casos. Você tem que ter uma cidade que tem queda progressiva de óbitos e que tem aumento do número de leitos disponíveis. Tentar uma retomada num lugar que ainda tem uma incidência alta, óbitos alto ou uma taxa de ocupação elevada é correr mais risco. Ainda assim é possível, mas nós temos que tomar que decisão de risco que nós queremos ter. Tá? A impressão de outros países que passaram antes do Brasil, aí, nossa, mas lá já melhorou. Nós estamos vendo surtos novamente surgirem, França, Alemanha, Espanha, Itália, os locais, e a gente vai ter informações muito em breve do inverno deles que se aproxima com o final do ano. Alguns cientistas começam a imaginar essa doença da seguinte forma: um grande pico no inverno, casos durante o ano, um novo pico no inverno, e pico menor no outro ano, progressivamente menos. São 2 variáveis que podem mudar isso também, são tratamentos novos e vacina. Então, nós estamos discutindo intensamente, a sociedade científica e, é claro, os gestores públicos e privados, o melhor momento e a melhor forma de fazer isso. As pessoas querem uma solução mágica. As pessoas querem que um decreto diga que está tudo seguro e pode voltar. Não vai acontecer isso dessa vez. Dessa vez, nós vamos precisar da participação de todos para que essa retomada possa acontecer sabendo que há risco ainda assim. Tá? Cada vez mais seguro, porque cada vez mais nós temos imunidade, cada vez mais nós conhecemos, cada vez mais nós fazemos diagnóstico precoce,
cada vez mais surgem novas opções de tratamento, porém, risco zero provavelmente não haverá. Assim como não há risco zero para a influenza. Todos aqui que estão vendo essa palestra provavelmente se lembram de 2009. Em 2009, nós tivemos um número de óbitos no Paraná muito elevado e na cidade de Curitiba também muito elevado de influenza. Havia outras situações, havia um tratamento, tá, o número 1, que é o Tamiflu, o Tamiflu. Havia uma plataforma de vacina já pronta, a gente já fazia vacinas de influenza. Isso permitiu rápida adaptação para 2010, uma vacina de influenza. Nós nunca tivemos vacina de coronavírus para humanos. É uma vacina nova. Tá? Então, vários pontos fizeram com que isso pudesse ser transformado. Mas mesmo com essa transformação, todos os anos nós temos um pico de casos de influenza e também de óbitos durante o inverno em todos os lugares do mundo. Isso começou a ser diluído dentro daquele nosso risco cotidiano. Risco de morte no trânsito, violência, influenza é mais um, dengue é mais um. Não estou dizendo que coronavírus é mais um. Estou dizendo que esse é importante, realmente. Esse afetou totalmente a economia, o comportamento humano, mas a gente tem que tentar enxergar tudo isso dentro de um contexto que não existe só saúde ou só economia. A gente tem que tentar encaixar isso para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, os técnicos, não políticos, cada vez mais discutem ser possível retomar, sim, atividades em regiões que os indicadores apontam segurança. É possível, sim, aonde está caindo o número de casos, está caindo o número de óbitos e estamos aumentando o número de leitos. Podemos ter uma discussão que não vai ter fim de qual taxa, qual indicador é o melhor indicador. Tá? Agora, mesmo que a gente tivesse super indicadores, não está tendo quase nada de caso, ainda assim pode voltar a ter. Tá? Porque a doença pode desaparecer e ser reintroduzida novamente na forma de surtos ou novamente na forma de grandes epidemias. E isso acontece com vírus respiratórios e outros vírus de transmissão rápida e fácil. Tá? Dito isso, meus irmãos e pesados coordenadores, eu gostaria de deixar aberto agora a palavra para a discussão, como me foi pedido para a gente deixar pelo menos 15 a 20 minutos para as discussões, as perguntas e os comentários de todos os irmãos, que é muito bem-vindo para que a gente possa fazer os devidos esclarecimentos. Espero ter atendido à altura aí o convite, esse honroso convite do Grande Oriente do Brasil, o qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Obrigado pela palestra, irmão Jaime. Um prazer poder escutar um pouco dessa palavra técnica, né? Para nós é importante, num momento de muita dúvida, muita preocupação. E aproveitando todo o teu conhecimento, eu gostaria aqui de fazer alguns questionamentos e algumas perguntas que apareceram aqui. Perfeito. Vamos lá. A primeira pergunta que apareceu aqui são as polêmicas, né? A ivermectina serve como prevenção para diminuir sintomas caso uma pessoa fique contaminada? E a ivermectina serve como tratamento em pacientes infectados, como afirma a doutora Lucy Kerr? Então, a ivermectina tem evidências in vitro para vários vírus. O que é evidência in vitro? Você pega uma placa com vírus, põe o remédio dentro e o vírus morreu. Tá? Agora, se você botar água e sabão, ele morre também. Nem por isso a gente come sabão, nem por isso a gente chupa sabão. Tá? Se você jogar bastante álcool aqui dentro, ele morre. Nem por isso a gente toma álcool suficiente para matar o vírus. Às vezes a gente toma um pouquinho mais, mas não adianta, isso não resolve o vírus também. Infelizmente, a concentração de ivermectina in vitro para matar o vírus é de 50 a 100 vezes maior do que a concentração que nós alcançaríamos num ser humano. Tá? Então, nós não temos nenhum dado mostrando que a ivermectina funcione nem para prevenção. Prevenção, entenda-se o seguinte: eu tive um contato e quero tomar algo para não ficar doente. Tá? Então, esse remédio não existe. Tá? Se falou da ivermectina, se falou da cloroquina, se falou de outros, não funcionaram para isso. Os estudos sérios até o momento, já publicados para a cloroquina, é certeza que não funcionaram. Para a ivermectina ainda estão em andamento, até o momento não demonstraram também funcionar. E o tratamento é quando você começou com sintomas, começar um remédio para não ficar pior. Infelizmente, também não demonstraram.
Mas, Jaime, eu tenho um amigo que tomou ivermectina e ele melhorou. Tá, para cada um amigo teu que você tomou ivermectina e melhorou, você vai ter uns 10 que não tomaram e melhoraram também. Então, veja, enxergar quando uma coisa funciona fora de um estudo é muito difícil. E é por isso que antigamente as pessoas acreditavam que era a lua, que era o mar, que era o fato de você ter comido manga com leite, porque a gente faz associações que têm que ser confirmadas cientificamente. Nesse momento, qualquer garrafada que aparecer, nós aceitamos, porque nós estamos ansiosos por achar uma terapia preventiva ou tratamento. Por isso que muitos oportunistas se apresentam e mostram ozônio via retal, e garrafada disso, e terapia daquilo, e não funciona. E algumas pessoas, mesmo sem o espírito de se aproveitar dos outros, confundem dados científicos. Existe dado in vitro para ivermectina e dengue, e os estudos nunca mostraram que ela funciona. Tá? Então, funcionar in vitro é uma primeira premissa. Se não mata nem in vitro, não vou nem tentar na pessoa. Agora, funcionar in vitro não é sinônimo de funcionar em vivo, funcionar na pessoa. Então, infelizmente, a ivermectina é um excelente remédio para escabiose, que é a sarna, para piolho e para alguns tipos de parasitas intestinais. Tá? Então, eu uso esse remédio com frequência para essas indicações. Para a COVID, infelizmente, não é uma opção. Irmão Jaime, os sintomas dos curados, em alguns casos, parecem persistir. Isso é esperado? Dor de cabeça, dificuldade de respirar, cansaço? Excelente pergunta, irmão Paulo. Então, o que acontece? Nós temos sempre o que a gente chama de distribuição gaussiana. A distribuição gaussiana é assim, a maioria dos pacientes está dentro de uma pirâmide. Então, a maioria dos pacientes está aqui, mas sempre pode ter pacientes fora. Então, tem aquele paciente que faz uma forma grave e melhora super rápido, sem nada. Tem aquele paciente que faz uma forma leve e se arrasta. A grande maioria dos pacientes que fizer sintomas leves, leve ainda assim vai durar de 1 a 2 semanas. Tá? As formas graves, os sintomas vão durar perto de 30 dias. Está descrito na literatura de forma bastante clara que a perda do paladar, a tosse, a prostração pode passar de 2, 3 meses em alguns pacientes. Não é a regra, é a exceção. Agora, os pacientes, por exemplo, que ficaram internados e acamados, eles têm sintomas que se confundem da doença e das complicações. Pacientes que ficaram acamados, eles perdem massa muscular, então eles têm mais prostração, mais cansaço. Eles têm dores musculares pela perda de massa e por tudo que aconteceu da doença. A doença não está mais lá. Imagina um atropelamento. Você foi atropelado. O carro não está mais se atropelando, mas ficam as sequelas. Então, uma coisa é a doença, outra coisa são as sequelas. A COVID, como regra geral, não deixa sequela na maioria dos pacientes. A grande maioria. 99, mais de 99% não vai ter sequela nenhuma. Alguns pacientes com formas mais graves podem sim fazer fibrose no pulmão, problema no coração e outras doenças mais associadas com formas mais graves. Então, como regra geral, pode se arrastar mais ou menos, mas vai desaparecer, tá? Agora, as formas muito graves, uma exceção, pode deixar sequelas. Obrigado, irmão Jaime. Agora falando um pouquinho sobre vacinas, né? Porque a nossa grande esperança aí, né? Conseguir uma solução. E você falou sobre as vacinas da Rússia, de Oxford, pararam pensando que não eram boas, outras foram questionadas. Aí temos uma pergunta que fala aqui: quem está em tratamento quimioterápico, radiológico, pode receber qualquer tipo de vacina ou já existem diferentes tipos de vacina? É uma ótima pergunta também. Habitualmente, o paciente imunossuprimido, o paciente que tem a sua imunidade alterada, seja por remédios, como foi dito, quimioterapia, radioterapia, ou por doenças, AIDS, o próprio tumor, diabetes descontrolada, outras coisas mais, eles têm indicações precisas para algumas vacinas e outras estão contraindicadas. Como regra geral, esses pacientes não fazem vacinas de vírus vivo. Então, as vacinas dele não devem conter vírus vivos. A gente chama de vivo atenuado, não é o mesmo vírus original, que a gente chama de vírus selvagem. Então, essas pessoas não podem fazer vacina de febre amarela, de
sarampo, cachumba, rubéola, mas eles podem e devem fazer a vacina de pneumonia, a vacina de influenza, de hepatite, porque essas são vacinas com tecnologia diferente. O coronavírus vai chegar, provavelmente, com mais de uma tecnologia. Devem chegar, daí, em momentos diferentes, isso é uma corrida também comercial, é claro, é uma corrida científica e comercial, com interesses lícitos de todos os lados, em que há vacinas que têm vírus, e essas não poderão ser usadas nos pacientes imunossuprimidos, como foi perguntado. Então, a vacina de Oxford não pode ser usada, a da Janssen não vai poder ser usada, a da Rússia não vai poder ser usada, porque elas contêm ou o próprio coronavírus vivo atenuado, ou elas contêm um outro vírus para poder trabalhar para a gente. Mas eles poderão usar se chegarem as vacinas que têm vírus inativado, ou seja, não tem vírus vivo. Como assim vírus vivo? Isso é confuso. De novo, vou dar um exemplo de um carro. Vamos fazer uma vacina de um carro. Eu posso injetar um carro completo, inclusive com gasolina, funcionando. Tá? Esse é o vírus selvagem. É o carro pronto, andando, funcionando. É ele mesmo. A gente não faz isso, é claro. Então você pega esse carro e mexe no motor, mexe no carburador, deixa esse carro fraco. Tá? Esse carro não consegue andar. Isso é um vírus atenuado. Então você faria uma vacina com vírus atenuado. Ainda assim tem vírus. Agora você vai fazer com vírus inativado. Você vai e desmancha esse carro, desmonta esse carro, quebra todas as peças dele. Não tem carro mais ali, mas tem todas as peças. Isso é inativado, tá? E você pode apresentar de outras formas. Então, assim, essas são as duas principais. Vivo atenuado, inativado. E existem outras formas de você apresentar. Você apresenta só a ideia para o sistema imunológico, só uma proteína. Então, tem várias formas de apresentar. Todas elas estão em fase avançada de pesquisa. Mas entenda que a história da medicina, muitas moléculas de vacina e de medicamentos fracassaram nessa etapa. Essa é a etapa mais difícil de sobreviver nas pesquisas, porque você está testando num número grande de pessoas para poder dizer seguro e eficaz. Tá? Agora, uma definição para vocês. Para fins de Organização Mundial da Saúde, quando eu falei de 50%, é porque esse é o objetivo e o alvo da maioria dessas vacinas. Reduzir em 50% o número de casos. Só que 50% é tanto de formas leves quanto de formas graves. 50% é o suficiente? Se você pensa em termos de morte, em vez de morrer 1.000 pessoas, morreriam 500. Poxa, isso é uma diferença muito grande. Agora, quando você pensa em termos de indivíduo, isso quer dizer, vai funcionar em um, no outro não. Vai funcionar em um e no outro não. Então, veja que é uma matemática que você pode olhar pela ótica pública, a ótica do bem coletivo, que é a ótica que essa doença tem nos ensinado a lidar novamente, né? Ou você pode olhar pela ótica individual. Eu não vou tomar um troço que funcione em 50%. Eu quero uma coisa que funcione em 100%. Infelizmente, coisas que funcionam em 100% são raras. E as que funcionam em quase 100%, infelizmente, têm sido mal usadas. Então, por exemplo, a vacina de febre amarela, ela funciona em quase 100% das pessoas que tomaram uma dose. E ainda assim, nós tivemos surto de febre amarela nesse país, e eu vou lhe dizer por quê. Porque as pessoas não tinham tomado a vacina. Então, estava à disposição e não tomaram. O sarampo estava extinto do Brasil com uma vacina que também tem quase 100% de eficácia e segurança enorme. E o sarampo voltou porque as pessoas não tomaram a vacina. Então, não adianta também surgirem ferramentas que as pessoas não tenham adesão. Não adianta você querer corrigir todos os problemas com uma bala mágica, um tiro mágico, uma vacina super ótima, um remédio super ótimo. Não existe e não existirá. Tá? Quando surgem balas mágicas, questione e fique atento, porque elas são altamente duvidosas. Existem, mas a gente tem que tomar cuidado. Elas são normalmente promessas vazias que não se concretizam no futuro. Ok, obrigado. Mais uma pergunta aqui, irmão Jaime. A Rede de Saúde Prevent Senior adotou tratamentos precoces e alega que tiveram resultados de sucesso. O senhor entende que eles fraudaram esses resultados? Eu entendo. A pesquisa deles foi apresentada e nunca foi publicada. Tá? Então,
Para se publicar numa revista científica, você passa por revisão de muitas pessoas e daí é feita a crítica. Então, eu posso escrever qualquer coisa e pôr no meu site e espalhar por aí. Provar que isso é verdade é uma outra conversa. Eu não entendo que tenha ocorrido fraude. Eu entendo que teve uma certa precipitação de avaliação. Eles olharam o resultado e de forma inadequada. Quando você faz um estudo, você tem que tomar um cuidado com o estudo. Lembra que eu falei para vocês que de cada 10 pessoas que ficarem doentes, 5 não vai ter sintoma nenhum? Então, se eu fizer prevenção, já tem 5 que vai dar certo eu não fazendo nada. Dos outros 5 que fizeram sintoma, 80%, ou seja, 4 vão fazer forma leve. Então, se eu não fizer nada, 9 não vão ter nada ou forma leve. Então, para você provar que você ajudou de verdade esse 1, você tem que ter estudos muito grandes. Você tem que ter estudos com poder. Eu joguei a moeda, deu cara. Eu joguei a moeda, deu cara de novo. Quer dizer que a próxima vez que eu jogar vai dar cara? Não é assim que funciona a matemática. Tá? Qual é a chance da moeda dar cara 100 vezes seguida? Opa, se dá 100 vezes seguida cara, dá uma olhada que essa moeda aí, ou a forma de jogar é diferente mesmo. Agora, a matemática na medicina, ela tem que passar por etapas. E, infelizmente, todo mundo queria e quer soluções mágicas. Então, o que aconteceu com a Prevent Senior aconteceu também com algumas Unimedes em Belém, em Fortaleza, fazendo isso e distribuindo tratamentos. Porque as pessoas têm uma dificuldade de aceitar quando um médico diz vamos fazer o tratamento sintomático porque não tem o que fazer. Então, qualquer um de vocês doente, olha para mim e fala, Jaime, estou com Covid, o que eu faço? Eu digo, fique tranquilo, vamos esperar com calma, tome líquido, vamos fazer Tilenol, dipirona, porque você está com dor. Não, não é possível, eu vou procurar outro, porque tem que ter alguma coisa. Então, esse desejo de existir alguma coisa faz com que as pessoas queiram aceitar qualquer resultado positivo. E isso precipita as pessoas de saírem lançando esses dados como soluções mágicas. O Brasil é o único país que ainda tem essa discussão da cloroquina. Essa discussão já foi vencida e virada essa página em vários outros países, inclusive dos Estados Unidos, onde o presidente lá também fez campanha pró e já viu que a coisa não funcionou. Tá? Então, assim, temos que vencer isso com ciência. Não entendo fraude e má-fé, até porque não tenho acesso a todos os dados que aconteceram. Se eu estivesse falando assim, eu estaria sendo leviano. Então, qualquer compreensão de informação, precisamos ter todas as informações para poder compreendê-la. Irmão Jaime, é possível fazer uma pergunta, Paulo? Pois não, Daniel. Na verdade, não é nem uma pergunta, é um cumprimento. Eu quero felicitar, porque a sua palestra foi muito clara, trouxe, inclusive, até para questões assim familiares, eu penso que trouxe muitos subsídios, né, para enriquecer a informação dos familiares, aquelas pessoas mais idosas, que são mais assustadas. Mas eu queria destacar aqui a sua proficiência em tratar dos aspectos estatísticos e matemáticos de forma muito clara. A gente que atua com essas ferramentas encontra sempre uma resistência muito grande dos alunos, principalmente, né? Eu não sei se o irmão também leciona. Então eu vi assim na sua forma de colocar as questões, as análises dos resultados estatísticos e até agora na tua última resposta comentando a questão matemática de forma muito clara. Isso realmente é enriquecedor, facilita o entendimento e certamente terá o teu trabalho contribuiu para que muitas dúvidas e muitas pessoas se sintam mais seguras, não seguras no sentido de recusarem tratamento, mas de saberem a melhor maneira de procurar o tratamento correto e ideal. Então, eu queria, na verdade, era te felicitar por isso. Muito obrigado. Eu agradeço, irmão Daniel, e realmente, assim, você que leciona, assim como eu, sabemos que mesmo as pessoas aprendendo aquele assunto têm uma dificuldade de entender esses números. Quem dirá a população como um todo, no momento de pandemia e recebendo informações contraditórias. Um diz isso funciona, outro diz isso não funciona. A gente se sente exprimido no meio dessas informações e para que lado eu decido? O que eu dou para minha mãe? O que eu tomo? Essa é a verdade que a população convive todo dia e fica realmente um dilema aí das pessoas. E, puxa vida, então eu prefiro para mais. As pessoas pecam
para mais. Lembrando que esse para mais não quer dizer que ele funcione e não quer dizer que ele seja isento de efeitos colaterais. Então, agradeço a sua saudação e digo para todos, não se sintam menos prestigiados por não estarem entendendo esses números, porque a ciência tem dificuldade de entender esses números. Tá? Então, os grandes cientistas têm dificuldade de entender esses números. Exatamente. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado, Daniel. Também, daqui a pouco a gente vai apresentar pessoalmente o nosso irmão Daniel, vai ser nosso futuro apresentador de palestras. Gente, em breve ele vai estar aqui com a gente dentro da telinha. Irmão Jaime, você sabe que maçom é polêmico, né? Ele gosta do questionamento e tudo mais. A gente tem umas perguntas aqui já mais pesadas, assim. Duas, né? Vou fazer duas aqui para interligar uma com a outra. Me parece que os profissionais que defendem o tratamento precoce têm muito mais dados e informações que os contrários que jogam os estudos nas nuvens. Você poderia citar algum estudo que não funciona a cloroquina? Olha, eu não tenho nenhum estudo que mercúrio não funciona. E nem por isso eu tomo mercúrio, cianeto ou qualquer outro veneno. Tá? Então, a ciência não é feita pela falta de evidências. A falta da evidência, ela não prova nada. A falta da evidência demanda criar evidências. As pessoas que têm sido defendidos isso, e eu já participei de vários debates, então essa pergunta aparece todas as vezes, Clemente, estou bem tranquilo com essa pergunta. Essa pergunta, eu participei junto com o Ministério da Saúde dessa discussão, eu participei junto com a Câmara dos Deputados aqui com essa discussão, e eu ajudei vários colegas em várias câmaras de vereadores aí pelo nosso estado com essa discussão. Se você for olhar, vamos olhar, vou olhar por outra ótica, tá? Então, eu vou ser tão duro quanto quem fez a pergunta e quanto quem tem usado esses argumentos. Vamos começar pelo currículo de quem está defendendo isso. Você não vai achar pesquisadores que publicam ciência de verdade desse grupo. Você não vai achar eles membros de Sociedade Brasileira de Infectologia e Controle de Infecção. Então, você vai achar pessoas talvez até boas intencionadas. De novo, eu nesse momento não estou discutindo índole, não estou discutindo política, estou discutindo evidência. E essas pessoas aceitaram a evidência que foi apresentada, como o Prevent Senior, algumas Unimedes e outros lugares. Eu sofri muita pressão aqui de várias pessoas para poder aceitar tudo isso. Só que, de novo, eu tomo decisões que eu tomaria para minha mãe, para a população em geral. Então, a minha mãe queria tomar essas coisas, eu não deixei, porque ela tinha recebido essas informações. Então, entenda que essa pressão existe, e a falta da evidência não é uma evidência contra, é somente uma falta de evidência. A evidência a favor tem que ser uma boa evidência. Nós já tivemos vários antibióticos que foram retirados do mercado porque causaram insuficiência hepática e transplantes, insuficiência renal, que causaram problemas neurológicos. Nós já tivemos drogas quimioterápicas, já tivemos várias coisas que foram retiradas, sem falar em vender esperanças vazias. Tá? Isso é o que acho que mais me preocupa, até porque quando as pessoas tomam esses remédios, pode-se criar a expectativa de que agora estou curado e imune. Agora eu tenho um remédio, eu posso fazer o que eu quiser. E daí sim essa pessoa vir a ficar doente. Tá? Então, eu entendo o argumento do irmão ou da cunhada que perguntou, porque as pessoas que apresentam isso são muito eloquentes. Então, longe de mim querer chamá-los de charlatões ou qualquer outra coisa assim, mas há uma certa apologia e uma politização, em vez de uma discussão científica de como é que se faz uma pesquisa para provar isso. Se é tão bom assim, por que não tem nenhuma pesquisa publicada disso? Por que essa discussão só está acontecendo aqui, no Brasil? Por que os países que funcionou a coisa não tomaram tudo isso que nós estamos tomando? Ivermectina, com cloroquina, com zinco. Então, eu entendo o questionamento, respeito o questionamento, mas, de novo, do mesmo jeito que estou lhe falando isso, se semana que vem sair uma publicação demonstrando que qualquer um desses medicamentos é efetivo, pode ter certeza que assim eu o propagarei. Olha, agora temos evidência que isso aqui funciona. Vou lhe dar um exemplo para ficar bem claro. Pacientes de forma grave estão recebendo nos hospitais um remédio extremamente caro chamado tocilizumab. É um anticorpo monoclonal, um remédio super moderno da família das quimioterapias.
os médicos têm uma impressão muito boa, inclusive eu tenho uma impressão muito boa desse remédio. As pesquisas não mostraram que ele funciona até agora, e a própria indústria produtora pôs uma nota dizendo: por enquanto, não temos dado que isso aqui funciona. Tá? Então, puxa vida, Jaime, mas não tem dado, não é melhor sair usando algo sem dado do que não usar nada? Opa, isso é outra conversa. Isso é uma outra discussão. Tá? Você está à beira da morte. Não tem... Clemente, você está sem som, Clemente. Acabei não te ouvindo, mas a tua risada me explicou bem o que você quis dizer. Você doente, você vai tomar todos os remédios ou não vai tomar nada? Eu doente, forma leve, não vou tomar nada. Eu vou tomar remédio sintomático leve. Pessoal, eu tenho atendido o paciente na UTI, eu tenho atendido o paciente em casa. Eu já cansei, já perdi a conta de quantos pacientes de Covid, doente de Covid, com febre eu vi. Tá? Eu não tomei remédio de prevenção. Eu lavei a mão, eu usei máscara, eu mantive a distância que eu pude. Tá? E se você ficar doente, eu vou fazer o exame para ver se é realmente Covid, porque vai que não é. Se for, eu vou me isolar. Forma leve, eu vou tratar com sintomas leves. Forma grave, eu vou tomar o que tem evidência. Corticoide, antibiótico, anticoagulante. São os 3 linhas de tratamento que têm evidência hoje para usar na forma grave. Mas, Jaime, você está tomando essas 3 coisas, piorou e está morrendo e não tem mais o que fazer, você não quer tomar mais alguma coisa? Aí vem formas de ler a vida. Tá? Então, assim, vamos discutir filosofia. Você tem um tumor, já tomou a quimioterapia A, B, C, D, e a pessoa quer tomar a F, a G, a H, a I, a J, a K, a L. Isso a custas de sofrimento e custo econômico e de vida. Tá? Mas vai que funciona. Eu não sigo essa linha. Tá? Então, essa é uma linha que eu não sigo. E eu entendo que a angústia das pessoas faz com que a grande maioria siga essa linha. Eu entendo que existe um grande arquiteto que, se ele decidir que hoje é meu dia, hoje é meu dia. E eu vou tentar viver da melhor forma possível até esse dia chegar. Ok. Bem, irmão Jaime, eu queria agora propor a volta do nosso querido irmão Ariel aqui, porque nós gostaríamos, inclusive, de declinar aí o seu currículo, que ficou faltando, né, Clemente? Então, seu irmão... Vamos ver se o irmão chega aqui para ajudar a gente. Vamos ver se o irmão Ariel está na área. Eu acho que para nós maçons basta dizer que você é maçom porque nós estamos comprometidos com a verdade. Então, e eu sou um maçom técnico dessa área. Então, eu acho que bastaria esse currículo. Estou na área, meu irmão. Vamos lá, mestre Ariel. Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pelo... Irmão Jaime, muito obrigado pela palestra, realmente assisti ela toda, muito esclarecedora, parabéns. O irmão Jaime é obreiro da augusta e respeitável loja simbólica José Bueno Mendes, de Curitiba. É professor de infectologia da PUC Paraná, especialista em clínica médica, especialista em infectologia e diretor de prevenção e promoção da saúde da Unimed Curitiba. E é nosso irmão do GOB Paraná. Eu vou me apresentar, meu nome é Ariel Estrapasson, sou grande secretário de Beneficência, Assistência e Previdência. Irmão Jaime, nessa época nós trabalhamos muito essa secretaria, porque tem muitos irmãos que, irmão, olha, o hospital tal não quer me dar essa situação, não quer me dar. A gente tem que explicar que é assim que funciona, né? Mas, graças a Deus, a nossa secretaria tem atendido aí vários irmãos do Paraná todo, fora do Paraná também, irmãos de outros orientes que nos pedem ajuda. E a sua matéria, irmão, está na minha secretaria. Foi uma honra tê-lo como nosso palestrante essa noite. Irmão Clemente, eram essas minhas considerações. Muito obrigado. Está sem som, irmão Clemente.
Obrigado, irmão Ariel, pela sua apresentação. A gente sabe que a sua secretaria tem trabalhado muito em todo o Paraná para auxiliar os irmãos e as cunhadas e sobrinhos de todo o Paraná. Agradeço do seu empenho, né? E aproveitando a oportunidade que a gente está falando de saúde, nesse momento, eu vou pedir para o irmão Paulo fazer uma consideração, fazer uma leitura para nós falarmos do Setembro Amarelo. E, posteriormente, nós vamos liberar um vídeo aqui para todos os irmãos, porque é um tema bastante importante e pertinente nesse momento difícil de pandemia. Irmão Paulo, tens a palavra. Irmãos, cunhadas e sobrinhos, o Setembro Amarelo é uma campanha de valorização da vida que foi instituída pela OMS em 2003 e foi adotada pelo Brasil em 2015. Participam dessa campanha 155 países. E o GOB Paraná, hoje, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, e a Secretaria de Beneficência e Assistência e a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, estão comprometidos a motivar e inspirar virtudes pela vida. E trazem a seguir uma mensagem de vida para inspirar, alegrar e recarregar os ânimos de nossa família maçônica. Com vocês, nossa sobrinha Thaís Luqueta. Vamos pedir para o irmão Mauro soltar o vídeo, né? Irmão Mauro, pode soltar o vídeo para nós apreciarmos a apresentação do vídeo. É maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é um lamento? Eu tenho um convite para você. Vamos celebrar a vida? Então cante comigo essa música que eu tenho certeza que você sabe a letra. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino, um mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pesa da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Muito bom, muito bom. Nesse momento difícil de pandemia, né, irmão Jaime?
Eu acho que é um momento que vocês devem ter enfrentado bastante dificuldades com relação à ansiedade, essa questão da depressão, né? E todos nós bastante preocupados com esse momento. Eu acho que é um dever dos médicos a fazer todo um aconselhamento e preparar as pessoas para esse difícil momento. E vou dizer uma coisa a mais, até para contribuir com a sequência que nós vamos estar falando desse Setembro Amarelo. Todos os anos morre perto de 1 milhão de pessoas de suicídio no planeta. Isso é mais do que Covid matou e vai fechar em 1 ano. Então, é uma doença silenciosa e quieta, mas que grita muito alto para as famílias e pessoas que já tiveram alguém próximo que passou por isso. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde marcou um mês inteiro dedicado a essa situação, pelo tamanho da importância que se dá. Nós estamos tão preocupados com toda essa questão de Covid que veio e ficará, sabemos que o suicídio é uma situação tão grave quanto ou mais e que já está aí há décadas assolando famílias e mais famílias. Obrigado. Eu vou pedir para o meu irmão Daniel Point entrar para fazer sua apresentação, né? A próxima palestra ele que vai proferir, e ele vai fazer um breve relato dos objetivos da palestra dele, né? Aproveitando a oportunidade, irmão Jaime, desde já vou agradecer a sua disponibilidade, o seu interesse, agradecer o irmão Ariel por trazer essa proposta diferenciada para toda a comunidade maçônica, né, envolvendo os cunhados e os sobrinhos, bastante importante, pertinente, e todos nós hoje saímos engrandecidos com um pouco mais de conhecimento e sabendo das nossas oportunidades. Irmão Daniel, quando tiver a oportunidade de entrar com o seu vídeo, a gente aguarda você para fazer sua apresentação e falar um pouquinho dos objetivos da sua palestra na próxima apresentação. Bom, acho que já dá para ver a minha fuça aí, né, como se diz na gíria. Bem, boa noite a todos, eminente grão-mestre, prazer vê-lo aqui entre nós, né? Aos poderosos irmãos aqui, renovar as felicitações aí ao irmão Jaime pela bela apresentação. Aos que estão nos assistindo aí, parabéns, porque dedicar tempo para aprender, ouvir e debater, esclarecer dúvidas, é uma forma muito útil de aplicar o nosso tempo, né? Então, as pessoas que se dedicaram aí a assistir a palestra do Jaime estão todas de parabéns. O mundo cheio de atrações, né, para nos distrair, então é importante que a gente faça boas escolhas. O nosso tema será os ODS, a pronúncia é assim mesmo, né, são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um conjunto de 17 práticas preconizadas pela Organização das Nações Unidas e 53 objetivos que formam o que passou a ser conhecido como Agenda 2030, que é uma meta de transformação do mundo socioeconômicas e ambientais. Então, a ideia é trazer esse tema à luz dos preceitos maçônicos e do quanto isso desafia as nossas as entidades maçônicas e paramaçônicas e as nossas lojas. Na loja que eu participo, que é da qual eu sou membro, que é a Harmonia, Amor e Concórdia, nós propusemos o desafio de sermos solidários a essa assinatura, a esse compromisso que o GOB Paraná, de forma pioneira, assumiu, e desenvolvermos práticas que possam ser vinculadas, então, aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E a ideia é trazer um pouco disso, trazer uma contextualização do mundo nessas questões ambientais, né, de forma sucinta, em decorrência do tempo, abrir cada um dos objetivos e mostrar como é possível, com ações simples, cotidianas, que nós possamos engajar todos os irmãos na prática nessas práticas sustentáveis que vão contribuir para chegarmos aos objetivos da Agenda 2030. Obrigado, irmão Daniel. Convidamos a todos, convocamos a todos para prestigiar o irmão Daniel na próxima palestra. Agora, com a palavra, o irmão Paulo Socha, nosso grande secretário de Educação e Cultura. Eu queria agradecer a participação de todos, e especialmente do nosso irmão Jaime Rocha, que trouxe alguns conceitos muito
contemporâneos para a gente conhecer aí e estar informado nessa questão importante de saúde. Também agradecer aí a contribuição da Fraternidade Feminina, da nossa querida sobrinha Thaís, que nos brindou com essa maravilha de música, e desejar ao nosso irmão Daniel um sucesso também tão grande na nossa próxima palestra. Contamos com todos vocês aí na próxima segunda-feira. Obrigado, irmão Paulo. E agora, para o nosso encerramento, vamos passar a palavra ao eminente grão-mestre Luiz Mário Luqueta. Obrigado, irmão Clemente, irmão Paulo, irmão Daniel, bem-vindo. O irmão Jaime, muito obrigado pela palestra importante dessa noite. A todos os irmãos e toda a família maçônica que participou deste momento de hoje, muito obrigado pela disposição de todos vocês e, por favor, reverberem em suas lojas, suas fraternidades femininas, nas ordens paramaçônicas, que o GOB está com essa agenda muito bem conduzida pelo irmão Paulo e pelo irmão Clemente, trazendo assuntos de interesse dos irmãos, da ordem e da família maçônica. Então, hoje foi mais um dia importante, preocupado com a saúde e com a vida, né? Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite e que a saúde fique com vocês e com todas as nossas famílias. Muito obrigado. Obrigado e boa noite, irmão Mauro. Se quiser encerrar nossa transmissão, eu acho que dever cumprido por hoje. Parabéns a todos. Daniel sempre reforçando sucesso na nossa próxima palestra com essa voz de locutor, como o irmão Paulo fala aí.